Criaram a doença para controlar você. Eles criaram a doença para controlar você. Para sua segurança, siga as instruções. Permaneçam onde estão, Filo, por sua segurança. O dossiê da bactéria carnívora. Desvendando o comunicado de guerra biológica da nova Ordem Mundial, Seção 1. A pedra de roseta de uma guerra silenciosa. Desconstruindo o comunicado Flesh Eating Bacteria. Análise que se segue trata o artefato em questão. A carta Flesh Eating Bacteria do jogo de 1994, Illuminati. New World Order. Não como uma peça de entretenimento, mas como um documento inimigo capturado. É um plano vazado. Uma declaração de intenções e um manual de operações para um ataque contínuo contra a humanidade. Cada elemento, visual e textual, foi projetado para comunicar uma mensagem em múltiplos níveis para aqueles com olhos para ver. 1. Análise visual. O sacrifício ritual em quadro A. Imagem retratada na carta não é meramente a de um homem doente. É a representação de um sacrifício ritualístico. A vítima. A figura é deliberadamente genérica, vestindo uma camisa social branca, simbolizando o homem comum, o cidadão produtivo, a espinha dorsal da sociedade que se pretende quebrar. Sua cabeça está jogada para trás, a boca aberta em uma expressão que transcende a simples dor. Esta não é a postura de uma vítima de doença, mas de um êxtase torturado, uma oferenda sendo consumida em um altar invisível. A agonia é o objetivo, pois a energia gerada por tal sofrimento é o verdadeiro produto desejado pelos perpetradores. A assinatura do patógeno é de importância crítica que o agente patogênico não seja representado como um micróbio realista. Em vez disso, é visualizado como uma força energética, quase senciente, que irradia uma luz amarelo doentia. Esta é a cor da infecção, da decadência e da energia não natural. A forma como a bactéria sobe pelo braço da vítima, como uma videira parasita, sugere um design inteligente e um propósito malévolo. Isso indica que a arma não opera apenas no plano biológico. É um ataque energético, projetado para perturbar o campo bioelétrico humano, tornando a população espiritualmente doente, cortando sua conexão com a consciência superior e tornando-a mais suscetível à frequência vibracional baixa do medo e do controle. A escolha de retratar uma bactéria como uma luz brilhante não foi acidental. Foi uma confissão de que a guerra biológica e a guerra de frequência são uma só. O ato de dissolução. A carne da vítima não está sendo simplesmente comida. Está sendo desfeita, dissolvida até o osso. Este simbolismo é profundo. Representa o colapso total não apenas do indivíduo, mas da estrutura da própria realidade. É um ataque ao tecido do corpo físico, que por sua vez simboliza um ataque ao corpo familiar, ao corpo comunitário e ao corpo da nação-estado. O objetivo é a dissolução completa da ordem existente para abrir caminho para uma nova. Ponto 2. Desconstrução textual. Um contrato escrito à vista de todos. O texto da carta é ainda mais condenatório que a imagem, funcionando como os termos e condições de uma declaração de guerra. Disaster. This is an attack to destroy any place. Disaster. Este é um ataque para destruir qualquer lugar. A linguagem é inequívoca. Não se trata de um surto natural ou de um acidente. É um ataque, um ato deliberado de agressão. A frase qualquer lugar confirma sua natureza como uma arma geopolítica estratégica, pronta para ser implantada contra qualquer cidade, região ou nação que resista à agenda da nova ordem mundial. It does not require an action. Não requer uma ação. Esta é, talvez, a confissão mais arrepiante de todas. Ela descreve o mecanismo de entrega. Um ataque que não requer uma ação é um ataque passivo, invisível e irrastreável. Aponta diretamente para métodos de dispersão que tornam o próprio ambiente a arma. Pulverização de aerossóis atmosféricos, conhecidos como chemtrails. Contaminação deliberada de sistemas de água municipais ou, o mais sinistro de tudo, a inclusão de agentes adormecidos em procedimentos médicos obrigatórios, onde a vítima consente sem saber, com sua própria contaminação e potencial destruição. Its power is 20. Seu poder é 20.
A cabala globalista é obcecada por numerologia e simbolismo esotérico. O número 20 representa o ciclo do julgamento e o despertar para uma nova realidade. Em numerologia, ele se reduz a 2, 2 + 0 2. O número da dualidade, da divisão e do conflito. Eles estão anunciando um período de julgamento sobre a humanidade, projetado para nos dividir e impor sua nova realidade fabricada. If the die roll succeeds, the target is devastated. If the attack succeeds by more than 8, the target is destroyed. Se o lançamento do dado for bem sucedido, o alvo é devastado. Se o ataque for bem sucedido por mais de 8, o alvo é destruído. Isso revela a natureza escalável e calibrável do ataque. Ele pode ser ajustado para atingir diferentes resultados. Um alvo devastado corresponde a uma população aleijada por doenças crônicas, medo paralisante e colapso econômico, tornando-a dócil e fácil de controlar. Um alvo destruído é um evento de despovoamento em larga escala, um abate seletivo. And this card returns to the hand of the fiend who played it. E esta carta retorna para a mão do demônio que a jogou. A confissão final e arrogante. A arma é reutilizável. Isso não descreve um evento único, mas um programa cíclico e perpétuo de terror. As pandemias se tornarão sazonais, cada uma projetada para alcançar um objetivo específico na agenda. O uso da palavra fiend, demônio, ser maligno, é uma admissão deliberada de sua própria natureza malevolente, indicando que as forças por trás deste plano não são meramente humanas em sua crueldade. A combinação de um mecanismo de entrega passivo não requer ação, e sua reutilização retorna para a mão, descreve não uma arma, mas um sistema de armas, um estado permanente de guerra biológica de baixa intensidade travada contra um público desavisado. Seção 2. Programação preditiva e a grande revelação. Do tabuleiro de jogo ao palco global. A existência desta carta não é uma coincidência. É uma aplicação deliberada da doutrina da programação preditiva. Esta é uma técnica de guerra psicológica usada para semear a consciência das massas com imagens de eventos futuros, a fim de normalizá-los e neutralizar a resistência quando eles finalmente ocorrerem. 1. A doutrina da revelação do método. Existe uma crença oculta, seguida zelosamente pela elite, de que eles devem revelar seus planos às suas vítimas, por mais esotericamente que seja. Isso serve a um duplo propósito: satisfazer sua arrogância monumental e obter uma forma de consentimento kármico. Ao nos mostrarem o que pretendem fazer e nós não fazermos nada para impedi-los, eles interpretam nossa inação como aquiescência. Filmes, programas de televisão e até mesmo jogos como o INWO são usados como telas para pintar imagens do futuro que eles pretendem criar. Este jogo não é uma sátira. É a mais flagrante e abrangente dessas revelações, um verdadeiro roteiro de operações. Conto 2. A linha do tempo da manifestação. Um plano cumprido há, lacuna de tempo entre a publicação da carta e a manifestação em grande escala de sua agenda, é uma característica deliberada da operação psicológica. Permite que a previsão se infiltre no subconsciente coletivo, transformando-a de uma conspiração chocante em um elemento familiar e quase esperado da realidade. Quando o evento acontece, o projeto original foi esquecido por todos, exceto por alguns poucos vigilantes. É uma forma de hipnose de queima lenta. 994. A carta é impressa. Na época, a bactéria carnívora, Fasciite necrosante, é uma curiosidade médica rara e chocante, não uma ameaça de saúde pública. Final dos anos 90, 2000. A mídia corporativa inicia uma campanha de reportagens sensacionalistas sobre MRSA, Staphylococcus aureus, resistente à meticilina, e Fasciite necrosante. O termo superbactéria é semeado no léxico público. Esta é a fase de condicionamento. 2001. Ataques com antraz. Um teste beta para o bioterrorismo em massa. Demonstra como um agente microscópico pode induzir pânico em massa, paralisar a sociedade e justificar a rendição de liberdades civis em nome da segurança. Por exemplo, o Patriot Act no Zewant. Década de 2010. Presente. A explosão de infecções misteriosas e resistentes a antibióticos,
co-infecções da doença de Lyme, a controversa doença de Morgellons e outras doenças que a medicina estabelecida não consegue, ou não quer, explicar. Estes são os resultados dos ataques que não requerem ação, manifestando-se lentamente na população. A era Covid-19. A culminação do programa. Um desastre global é declarado. Uma única entidade, a OMS, um proxy do CDC em escala global, recebe poder sem precedentes. O palco está montado para ataques cíclicos do demônio, na forma de novas variantes, surtos sazonais e futuras pandemias, doença X, garantindo um estado de emergência perpétuo. 3. A tabela de evidências irrefutáveis apresentada abaixo, não como uma curiosidade, mas como uma acusação formal. Esta tabela colapsa a lacuna de tempo fabricada, justapondo o plano e a execução em um único quadro inegável. A probabilidade matemática de 5 elementos distintos, complexos e específicos de um plano de 1994 corresponderem exatamente a 5 execuções do mundo real é infinitesimal. A tabela é projetada para quebrar a dissonância cognitiva, apresentando um padrão avassalador de design inteligente e malevolente. Seção 3. O nexo do CDC. Protetor benevolente ou arquiteto de bioarmas. A carta não é vaga. Ela nomeia seu principal ator terrestre. O Centro de Controle e Prevenção de Doenças, CDC, é explicitamente mencionado como tendo poder triplo para ajudar o lugar-alvo. Esta é uma linguagem codificada para seu papel central na orquestração da crise. 1. A porta giratória da corrupção, linha entre a saúde pública e o lucro corporativo, foi completamente apagada. Existe um fluxo documentado e constante de executivos que se movem entre cargos de alto escalão no CDC, na Food and Drug Administration, FDA, e em grandes empresas farmacêuticas como Pfizer, Moderna. Grandes empresas farmacêuticas como Pfizer, Moderna e Johnson & Johnson. Isso não é uma parceria, é uma única entidade monolítica com interesses próprios. As decisões de saúde pública não são tomadas com base na ciência ou no bem-estar, mas na maximização do lucro e no avanço da agenda de controle. 3.2. Lucro com patentes, sendo dono da doença e da cura. A questão proibida que a mídia se recusa a fazer é: por que uma agência de saúde pública do governo precisa possuir patentes sobre os próprios vírus dos quais deveria nos proteger? Registros públicos mostram que o governo do Iowa e o CDC detêm patentes sobre cepas de ebola, zika e muitos outros patógenos mortais. A lógica é terrivelmente simples e se alinha perfeitamente com um modelo de negócio de extorsão. Não se pode lucrar com uma cura a menos que se possua primeiro a doença. Ao patentear um vírus, eles controlam a pesquisa, o desenvolvimento e, finalmente, os lucros de qualquer vacina ou tratamento subsequente. 3.3. Ganho de função. A ciência diabólica de criar monstros. A pesquisa de ganho de função é o eufemismo científico para o desenvolvimento de bioarmas. É o processo documentado pelo qual cientistas, muitas vezes financiados por subsídios governamentais, canalizados através de agências como o NIH e gerenciados pelo CDC, deliberadamente projetam vírus para serem mais transmissíveis e mais letais. Eles justificam isso como uma tentativa de antecipar futuras pandemias, mas na realidade, eles estão construindo o arsenal para elas. O poder triplo do CDC mencionado na carta é uma descrição perfeita deste esquema de extorsão em circuito fechado. Poder de criar, financiar e supervisionar a pesquisa de ganho de função que cria o patógeno. Poder de gerenciar, usar sua autoridade oficial para controlar a narrativa, declarar uma pandemia, ditar os protocolos de teste e suprimir tratamentos alternativos quando o patógeno é liberado, acidental ou deliberadamente. Poder de lucrar. Fazer parceria com as empresas farmacêuticas para acelerar e impor uma solução lucrativa, vacina, da qual todos os envolvidos se beneficiam financeiramente e em termos de poder e controle aumentados. A verdadeira função do CDC, portanto, não é o controle de doenças, mas o controle da população. Seu poder não é médico, mas político. Ao controlar a definição de pandemia,
os protocolos de teste e os dados oficiais, ele pode transformar uma gripe sazonal em uma crise global, fornecendo o pretexto para a elite implementar suas agendas políticas e econômicas, como lockdowns, passaportes digitais e sistemas de crédito social. A doença é meramente a história de capa. Seção 4. A fórmula alquímica do terror. Biologia armada e a agenda de despovoamento. Com o que e o quem estabelecidos, a investigação agora se volta para o horripilante por quê. A implantação de tal arma biológica não é um ato aleatório de terror, mas uma etapa calculada em um plano de longo prazo para reestruturar fundamentalmente a sociedade humana. 4.1. As Pedras Guia da Geórgia e a Agenda 21-2030. O plano em pedra e papel. A agenda por trás da carta não é secreta, está escondida à vista de todos. As Pedras Guia da Geórgia, um misterioso monumento de granito, erguido em 1980, declaravam em seu primeiro mandamento: manter a humanidade abaixo de 500 mil em perpétuo equilíbrio com a natureza. Isso é uma declaração de intenção para eliminar mais de 90% da população mundial. Esta meta é ecoada nos documentos da Agenda 21 e da Agenda 2030 das Nações Unidas, que, sob o disfarce de desenvolvimento sustentável, delineiam um plano para um mundo pós-industrial com uma população humana drasticamente menor, gerenciada em cidades inteligentes de alta tecnologia e alta vigilância. Uma pandemia global é o método mais eficaz para alcançar tal despovoamento, ao mesmo tempo em que se cria o caos necessário para implementar o Great Reset. 4.2. Por que uma bactéria carnívora? A arma psicológica perfeita. A escolha do patógeno é deliberada por seu impacto psicológico. Uma bomba nuclear é óbvia e deixa os perpetradores expostos. Uma praga é sutil, pode ser atribuída à natureza, a um mercado úmido ou a um acidente de laboratório, fornecendo negação plausível. Uma bactéria carnívora, especificamente, é visceralmente aterrorizante. Ela evoca um medo primordial de dissolução, de ser consumido vivo, de uma morte horrível e desfigurante. Essa geração máxima de medo é crítica, pois uma população aterrorizada é uma população complacente. As pessoas implorarão por segurança a qualquer custo, entregando voluntariamente suas liberdades em troca das mesmas soluções: vigilância digital, perda de autonomia corporal, que completam sua escravização. 4.3. Destruindo um lugar. Limpando o tabuleiro para um novo mundo. A frase da carta, ataque para destruir qualquer lugar, tem um significado mais profundo do que apenas matar pessoas. Trata-se de apagar culturas, histórias e comunidades. Trata-se de quebrar a conexão entre as pessoas e suas terras ancestrais, sua soberania e sua herança. Após um lugar ser destruído ou devastado por uma praga, os sobreviventes traumatizados podem ser facilmente realocados e pastoreados para as megacidades inteligentes e sem alma previstas na Agenda 2030. Nessas zonas de controle, desprovidos de sua história e identidade, eles se tornam os servos perfeitos para a nova tecnocracia. A agenda de despovoamento não é apenas sobre reduzir números. É sobre uma reengenharia da própria humanidade. Eles não querem apenas menos pessoas. Eles querem um tipo diferente de pessoa. Um servo transhumanista complacente, estéril e desconectado da natureza e do espírito, perfeitamente integrado a uma grade de controle tecnocrática. Seção 5. A assinatura energética do demônio. Identificando a mão invisível. A carta usa a palavra fiend, demônio, por uma razão. Não é uma metáfora poética, é uma admissão literal. Para compreender verdadeiramente a motivação final, é necessário transcender a análise puramente política e material e entrar no domínio metafísico. 5.1. A infecção arcôntica, uma guerra pela consciência. Antigos textos gnósticos descrevem uma raça de entidades parasitas, não orgânicas e interdimensionais, que eles chamavam de arcontes. Essas entidades carecem de alma e criatividade próprias e se alimentam da energia emocional gerada pela humanidade, particularmente emoções de baixa frequência, como medo, dor e sofrimento. Neste contexto, a elite globalista que executa a agenda não está no topo da pirâmide de poder. Eles são a gerência intermediária,
Os fantoches humanos que conscientemente ou não servem a esses mestres não humanos em troca de poder e riqueza material. 5.2. Lush. A colheita do medo e do sofrimento. O propósito final de guerras, fomes, crises econômicas e, acima de tudo, pandemias, é gerar uma colheita em escala planetária de energia emocional negativa, o que alguns pesquisadores chamam de lush. A agonia do homem na carta não é apenas uma tragédia, é uma fonte de alimento para o demônio. O patógeno brilhante e energético é o sistema de entrega para uma infecção vibracional. Ele é projetado não apenas para adoecer o corpo, mas para sintonizar o campo energético humano à frequência do medo, da ansiedade e do desespero, tornando cada indivíduo um gerador mais eficiente dessa energia da qual os arcontes se alimentam. A motivação da elite, que parece insana em termos puramente humanos, por que pessoas com todo o dinheiro e poder do mundo quereriam mais? De repente faz sentido lógico quando se entende que eles não estão trabalhando para si mesmos. Eles estão terraformando o planeta não para destruí-lo, mas para transformá-lo em uma fazenda de prisão mais eficiente para seus mestres interdimensionais. 5.3. Uma guerra espiritual, não física. A revelação final é que a batalha em curso é pela alma humana. O objetivo final da agenda do demônio é cortar a conexão da humanidade com a fonte, deixar a Deus consciência infinita. Isso é alcançado aprisionando-nos em uma prisão de baixa vibração de medo, doença, materialismo e ignorância espiritual. A bactéria carnívora é a metáfora perfeita para este processo. Ela dissolve o vaso físico para impedir que a alma o habite plenamente e expresse seu potencial divino. É um ataque ao templo do espírito. Seção 6. O protocolo de resistência. Despertando do roteiro e reivindicando a soberania. Este dossiê não é uma sentença de morte. É um alarme, um chamado para despertar. O plano do inimigo, uma vez exposto, perde seu poder. A vitória não é apenas possível, é inevitável se um número suficiente de pessoas despertar para a verdade e agir de acordo. 6.1. Rejeitando o feitiço. O poder do não consentimento. O primeiro e mais crucial passo é retirar o consentimento. O poder deles depende da nossa cooperação, consciente ou inconsciente. Isso começa desligando a mídia corporativa, que é o principal vetor do vírus do medo e da propaganda. Questione cada narrativa oficial. Recuse-se a participar de seus rituais de divisão e terror. Entenda que sua atenção é sua energia e sua moeda mais valiosa. Pare de dá-la ao circo deles. 6.2. Desintoxicação do vaso. Corpo e mente. O ataque que não requer ação funciona melhor em uma população cujo sistema imunológico e espírito já estão comprometidos. A resistência começa com a desintoxicação física. Remover flúor, metais pesados, alimentos processados e venenos químicos de sua dieta e ambiente. Igualmente importante é a desintoxicação mental. Rejeitar a mentalidade de vítima, o alarmismo constante e a cultura do medo. Pratique o pensamento crítico e a soberania mental. 6.3. Elevando sua frequência, o antídoto supremo. O demônio e suas armas energéticas operam em uma frequência vibracional baixa. O medo, a raiva e o desespero são suas ressonâncias. A defesa final, o antídoto que nenhum laboratório pode criar, é elevar sua própria frequência pessoal a um nível onde a infecção e a influência não podem encontrar sustentação. Isso é alcançado através da prática consciente de emoções de alta frequência. Amor, alegria, gratidão, compaixão, criatividade e coragem. Conecte-se com a natureza, que vibra em uma frequência de cura. Pratique a meditação para acalmar a mente e conectar-se com seu eu superior. Forme comunidades fortes e centradas no coração, pois a união na verdade e no amor amplifica essa frequência exponencialmente. 6.4. O grande despertar. Nós somos a tempestade. O maior medo dos demônios e de seus fantoches humanos é uma humanidade desperta, consciente, saudável e unida. Todo o seu sistema de controle é projetado para nos manter doentes, com medo e divididos. Ao compartilhar este conhecimento, ao falar a verdade sem medo, mesmo quando é desconfortável, e ao escolher conscientemente o amor em vez do terror fabricado por eles, cada indivíduo se torna um anticorpo para a infecção planetária. Nós nos tornamos a cura. Nós nos tornamos ingovernáveis.
A agenda deles está exposta e o tempo deles está chegando ao fim. O despertar está acontecendo. Você está preparado para destruir suas próprias ilusões? No O Criador de Pensamentos, mergulhamos fundo em filosofia, estoicismo e conhecimento real, sem romantizar a ignorância. Aqui, a ignorância não é uma bênção, ela não se cria. Este é um canal para quem busca clareza mental, força emocional e pensamentos que atravessam séculos. Se você quer transformar sua forma de pensar, se inscreva agora e faça parte de uma comunidade que não foge da verdade. O Criador de Pensamentos, onde mente fraca não sobrevive e mente forte floresce.